Nossa aventura de Natal, Mistérios de Natal. Bora abrir o 7º dia do nosso calendário do Advento junto com o Joaquim no Mistério de Natal. Vamos acompanhar essa história tanto do Joaquim e seus pais quanto, da Elizabeth, o anjo Ephiriel, Josué, as ovelhas, onde que eles estão no tempo, e onde que eles estão lá na Europa agora, atravessando a Europa ali para chegar em Belém. Vamos lá? 7 de dezembro, então. Lá no céu, nós sempre achamos esse nome um pouco exagerado. Durante toda a tarde, Joaquim ficou pensando em Gaspar. Tem Gaspar também, O rei negro que ficara na Dinamarca esperando que Elizabeth, o anjo Ephiriel e Josué, o pastor, atravessassem o Öresund. Como é que ele sabia que estavam a caminho? Será que Ephiriel e o rei da Núbia tinham um antigo trato de se encontrar precisamente ali, no ano de 1699? Afinal, nada indicava que esse encontro fosse acidental. Então ele é um de nós, dissera o anjo, assim que viu Gaspar. Tudo tinha começado com o cordeirinho. Talvez Elizabeth não devesse tê-lo seguido. Mas será que o anjo lá no bosque sabia que o cordeirinho ia passar por ali? De repente, Joaquim pensou no dono da livraria. Ele tinha dito que o calendário parecia feito em casa e Joaquim concordava. Parecia ter sido recortado e colado em casa mesmo, na mesa da cozinha. Se foi João quem fez o calendário mágico, provavelmente dera à menina da história o mesmo nome da tal Elizabeth da fotografia. Mas por que fizera aquilo? Por que fizera o calendário com suas próprias mãos e o deixara na livraria, sem saber o que seria feito dele? À noite, ao ir para a cama, Joaquim tentou fechar todas as portas para poder enxergar a pintura maior. Antes de apagar a luz, olhou ainda uma vez para o calendário e pensou como devia ser estranho estar em Belém exatamente no dia do nascimento de Jesus. Elizabeth estava indo para lá e, de certa forma, agora ele podia acompanhá-la. Quando acordou na manhã seguinte, abriu a 7ª porta e viu uma ovelha pastando diante de uma grande muralha. Vamos para o bilhetinho? A 4ª ovelha. Sempre remando, o anjo Ephiriel e o rei Gaspar haviam conduzido Elizabeth, o pastor, e as 3 ovelhas pelo grande cinturão. Já vamos desembarcar, disse Ephiriel. Esta ilha se chama Finn e faz exatamente 1599 anos que Cristo nasceu em Belém. Desembarcando, correram para um grande castelo no alto de um monte, entre muralhas e fossos. O anjo explicou. Este é o castelo de Nyborg. Estamos diante da mais antiga fortaleza real da Escandinávia. Elizabeth apontou para a muralha. Olha lá, uma ovelha! O anjo assentiu. Então, ela é uma de nós. E logo subiram todos em direção às muralhas. As 3 ovelhas na frente, Josué e o rei Gaspar atrás, Elizabeth e Ephiriel por último. De repente, um soldado saiu correndo das edificações do castelo. Erguendo a espada, gritou: "Ladrões de ovelhas!" No instante seguinte, mais 3 ou 4 soldados vieram a toda, todos de espada em punho. Um deles portava também uma espécie de carabina. O anjo Ephiriel deu um passo à frente. Os soldados se atiraram ao chão, escondendo a cabeça entre as mãos. "Não temam", disse ele numa voz suave. "Trago boas novas. Esta ovelha irá conosco para a Terra Santa, onde o menino Jesus vai nascer." Somente um dos soldados se atreveu a levantar o olhar naquele momento. Era aquele que os tinha chamado de ladrões de ovelhas. "Tenha piedade de nós e leve a ovelha com o Senhor", suplicou. A ovelha, porém, já se juntara às outras, como se pertencesse ao pequeno rebanho. Josué bateu o cajado na muralha e disse: "Para Belém! Para Belém!" E lá se foram eles pela ilha verdejante. À frente, as 4 ovelhas. Atrás,
Josué, Gaspar, Efiriel e Elizabeth. As margens de um riacho passaram por uma cidade de ruas estreitas e casas de um só pavimento. Nos arredores erguia-se uma antiquíssima igreja de pedra, tendo à frente uma praça quadrada. Esta é a grande catedral de Odense, disse Efiriel. Deram-lhe o nome de São Canuto, que foi morto aqui no ano de 1086. Elizabeth apontou para o braço de Efiriel. O ouro e a madrepérola reluziam. Que horas são no seu relógio angélico? São 1537 depois de Cristo. A partir de agora, a Bíblia será impressa em todas as línguas do mundo, para que as pessoas possam ler sobre Jesus. Sim, pois é nesta época que a arte da imprensa será inventada. Antes da impressora, os livros tinham que ser escritos à mão. Poucas pessoas sabiam ler e apenas os padres eram capazes de ler a Bíblia. Mas agora foi decidido que o país inteiro precisa ir à escola. Alguns anos antes da época em que estamos, disse Gaspar, surgiu um astrônomo polonês chamado Copérnico. Ele insistia em dizer que a Terra é redonda, feita uma bola, e que gira numa órbita em torno do Sol. Isso não era novidade para alguns sábios, mas, para a maioria das pessoas, essa ideia parecia estranha e fascinante. Agora os marinheiros podiam dar a volta ao mundo. E foi assim que Cristóvão Colombo chegou à América no ano de 1492. Depois, os marinheiros espanhóis atacaram os índios com crueldade. Na opinião dos reis magos, teria sido melhor se eles se contentassem com os navios do deserto. Sim, pois não há animal mais pacífico do que um camelo no deserto. E a paz é a mensagem do Natal. Elizabeth entendeu mais ou menos a metade de tudo o que o rei mago dissera, quando Josué bateu com o cajado no chão, exclamando: "Para Belém! Para Belém!" Foram seguindo por uma série de montes que lhes davam uma bela visão de fim. De vez em quando, viam lá embaixo um cavalo puxando o arado ou um boi atrelado a uma carroça. Essa região não é tão plana, comentou Elizabeth, enquanto corria. Mas ainda estamos na Dinamarca, não é? Sim, respondeu o anjo, e os dinamarqueses têm muito orgulho desses montes. Na verdade, porém, não estamos a mais de 100 metros acima do nível do mar. Chamam aquelas colinas ali embaixo, à esquerda, de Alpes de Fim. Outra série de colinas se chama Himmel, ou seja, montanha do céu. Lá no céu, nós sempre achamos esse nome um pouco exagerado. A procissão fazia agora uma pausa e Gaspar entrou de novo na conversa. Mas é importante a gente se contentar com o que tem. Por pouco que seja, é infinitamente mais do que nada. Elizabeth parou e pensou bem antes de dizer: se o mundo fosse liso, feito uma bola, não haveria nenhuma única montanha na superfície da Terra. Mas nesse caso, até uma colinazinha de pedra seria tão impressionante quanto a montanha mais alta da Noruega, desde que essa colinazinha fosse a única. Está vendo só? Disse Gaspar. Elizabeth não entendeu muito bem o que ele queria dizer. Está vendo como as ideias inteligentes viajam rápido? Prosseguiu Gaspar. Faz muito pouco tempo que você está na companhia de um sábio, mas já conseguiu compreender uma pequenina parte da sabedoria celestial. Bravo! Elizabeth ficou contente por ter dito algo inteligente. Sentiu-se tão incentivada que fez nova tentativa. E se o mundo fosse tão pequeno quanto a lua, ninguém reclamaria por ele não ser um pouquinho maior. Gaspar pôs a mão na cabeça dela. Que grande verdade você disse. E ainda que o mundo não fosse maior do que uma ervilha, seu mistério não seria menor. Afinal, de onde teria vindo essa ervilha? Também ela precisaria ter sido criada por Deus. E criar uma ervilha não é mais fácil do que criar todo um sistema solar. Elizabeth achou essa última afirmação um tanto exagerada. Afinal,
Se o mundo não fosse maior do que uma ervilha, não haveria espaço nem mesmo para Adão e Eva. Como se falasse para não deixá-la retrucar, Gaspar continuou rápido. Ainda que só houvesse uma única estrela no céu, essa única estrela despertaria tanto encantamento quanto todas as outras juntas. Ninguém sai por aí reclamando que só existe uma lua, não é mesmo? Pelo contrário, se existissem 100 luas, elas só atrapalhariam umas às outras. Assim sendo, criar bilhões de estrelas no céu foi um luxo, um exagero. Sempre que alguma coisa existe em grande quantidade, ela corre o risco de nem mesmo ser apreciada quando olhamos para ela. É por isso que se pode estar debaixo de um céu estrelado e não enxergar nenhuma única estrela, pois há uma nuvem de estrelas cadentes. É verdade, pensou Elizabeth. Várias vezes ela já havia olhado para um céu cheio de estrelas sem atentar para nenhuma em particular. Gaspar continuou. Na opinião dos reis do Oriente, Deus acabou mimando excessivamente os homens ao criar coisas demais ao mesmo tempo. Criou tantas coisas estranhas para se olhar que muitas pessoas não veem Deus. Mas foi assim também que ele conseguiu se esconder. Ele não conseguiria fazer isso se em toda a criação houvesse apenas 4 pessoas, 3 árvores, 2 ovelhas e 8 camelos. Se no mar houvesse um único peixe, é provável que todos notassem a sua perfeição. E aí poderiam começar a perguntar quem criou aquele peixe. Por um momento, Gaspar ficou em silêncio, olhando em torno. Elizabeth achou que ele estava esperando os aplausos. Na dúvida, começou a aplaudir. Logo, os outros fizeram o mesmo. Está bem, basta, disse Gaspar. Não falei nada que mereça tanto aplauso. Mas em seguida, parece que mudou de opinião, embora tenha sido infinitamente mais do que nada. A procissão dos peregrinos desceu correndo rumo a uma cidadezinha ladeada por um braço de mar. Este estreito se chama Pequeno Cinturão e o nome da cidadezinha é Middelfart, disse Efiriel. Estamos a 1504 anos do nascimento de Cristo. Antes que Elizabeth conseguisse perguntar como atravessariam o estreito, Josué já ia caminhando para um barco atracado num pequeno ancoradouro. Sentado no barco, um jovem puxava sua linha de pescar. Quando viu o anjo Efiriel, soltou a linha no mar e se atirou no chão. Não tema, disse Efiriel, somos peregrinos a caminho da Terra Santa, onde Jesus vai nascer. Pode nos levar para o outro lado do estreito? Amém, respondeu o barqueiro. Amém, amém. O anjo sabia que aquela resposta queria dizer sim. As 4 ovelhas e os outros peregrinos entraram no barco. Enquanto o barqueiro remava através do estreito, não parava de olhar fixamente para o anjo Efiriel. Devia ser a primeira vez que ele via um anjo de verdade. Não lançou nenhum olhar a Gaspar, o rei negro. Se o anjo não estivesse com eles, pensou Elizabeth, com certeza o barqueiro ficaria olhando fixamente para o rei Gaspar, já que devia ser também a primeira vez que via um negro. Só se o rei negro não estivesse ali é que ele talvez olhasse para ela. Elizabeth pensou que era um pouquinho injusto que o mundo fosse assim. Quando chegaram à outra margem, as ovelhas começaram a pular para fora do barco. Todos disseram obrigado e até logo para o barqueiro. Quanto a este, apenas repetiu o que já tinha dito muitas e muitas vezes. Amém, amém. Vamos ver o que o Joaquim achou dessa história? Joaquim tinha acabado de ler quando sua mãe entrou no quarto. Amassou rápido o papelzinho, mas a mãe viu que ele estava escondendo alguma coisa. O que você tem na mão? Nada, só ar. Posso ver então? Mas Joaquim segurava o papelzinho amassado com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Falou então, é um presente de Natal. Talvez as palavras presente de Natal fossem mágicas. De qualquer forma, elas fizeram a mãe sorrir. Para mim? Joaquim fez que sim.
Nesse caso, não vou olhar, disse a mãe. Mas deve ser um presente de Natal muito pequenininho. É infinitamente maior do que nada, disse Joaquim com um sorrisinho. Joaquim pensou que era estranho que tudo que tinha a ver com o Natal fosse tão especial. Isso era um dos maiores segredos que havia no mundo inteiro. Mas sua mãe não tinha razão numa coisa. Aquilo que ele segurava não era um presente de Natal tão pequeno assim. E assim chegamos ao fim do 7º dia do mistério de Natal, acompanhando essa história linda de Joaquim, abrindo seu calendário do Advento, com a história, né, de Elizabeth e a caravana ali indo contra o tempo, antes, né, voltando no tempo e atravessando ali, né, da Noruega, Dinamarca, atravessando a Europa para chegar a Belém. Então, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e até amanhã!